Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco polêmico, um assunto que normalmente gera algumas discussões, porque ele é baseado muito em crenças, coisas que nós escutamos ao longo da nossa vida, nossos pais falaram pra gente, os médicos falaram pra gente, na faculdade a gente aprendeu muito sobre isso também, e alguns cursos também ensinam algo sobre isso. Eu estou falando aqui de postura e dor nas costas. A relação que isso pode ter ou não, né, como causa de dor nas costas. É muito comum que a gente veja nas redes sociais, que a gente veja nos posts no Instagram, em vídeos aqui no YouTube, mostrando que a postura perfeita, a postura correta, a forma certa que o paciente precisa sentar, né, que as pessoas precisam sentar numa cadeira, por exemplo, a forma como elas precisam abaixar para pegar um objeto no chão, senão isso vai causar uma dor. Mas a verdade é que a gente não tem nenhum consenso ainda na literatura mostrando para nós se existe mesmo essa postura correta, que se abaixar do jeito certo realmente vai prevenir uma crise de dor lombar, por exemplo, ou se você sentar de uma maneira correta, isso também vai prevenir você, o paciente ou qualquer outra pessoa de sentir dor nas costas, por exemplo. Assim como também não há ainda nenhuma evidência, aliás, há evidência mostrando que ficar digitando no celular, ficar lendo vendo vídeo, qualquer outra coisa no celular, também não vai causar dor cervical, tá? Então, o vídeo de hoje é para gerar um pouco de uma reflexão, para que a gente diminua um pouco esse terrorismo postural de recomendar a forma correta de se abaixar para pegar objetos, de recomendar a forma correta de se sentar numa cadeira, porque na verdade a gente não tem informação baseada em evidência de que isso realmente previne algo. Mas o que a gente tem, por exemplo, de evidência que previne uma crise de dor lombar é levantar, fazer pausas ativas e levantar da cadeira, por exemplo, dentro de 45 minutos, uma hora. Isso sim faz com que o paciente, o indivíduo, a pessoa, previna a dor nas costas. Assim como o fato de ser uma pessoa ativa, não ser uma pessoa sedentária. Então, levantar, mudar de posição várias vezes durante o dia. Uma pessoa que trabalha muito tempo sentada ou dirige por muito tempo. Então, fazer essas pausas e implementar uma atividade física na sua rotina vai ser muito mais eficaz no sentido de prevenir dor nas costas do que ela sentar da maneira correta ou de ela se preocupar com a forma que ela vai abaixar para pegar um objeto no chão. Ou ela perguntar, pior ainda, né, nesses casos, ou ela se preocupar com a hiperlordose, com a hipercifose torácica, com a hiperlordose lombar ou com a hiperlordose cervical. Porque também nós já sabemos que indivíduos saudáveis, sem dor, também podem apresentar essas alterações. Tá? Então, a gente precisa, de uma forma geral, incentivar o nosso paciente a levantar várias vezes. Então, como gostam muito de dizer, que a melhor postura sempre é a próxima. Então, orientar os pacientes que eles levantem 45 minutos, uma hora, que eles levantem da cadeira, que ele vá tomar uma água, que ele vá buscar alguma coisa na cozinha, que ele vai conversar com algum colega de trabalho, que ele vá pegar algo na impressora do trabalho dele, enfim, que ele levante, que ele saia ali do computador, que ele saia daquele período sentado por muito tempo, e também que ele pratique uma atividade física, que essas duas questões essas duas recomendações, essas duas orientações podem ser muito mais úteis para o paciente do que a forma como ele vai se sentar numa cadeira, tá? Por que também isso é importante? Porque não dá para a gente colocar todo o paciente dentro do mesmo saco. Passar a mesma informação postural da forma como esse paciente deve se sentir para todo mundo. Porque vão ter pacientes que vão se sentir melhor numa postura mais ereta, sentado nos isquios, como se tivesse, né, aquela recomendação que muitos costumam dizer,
Imagina que tem uma linha na sua cabeça e ela está te puxando para cima. Então, alguns pacientes vão se sentir bem nessa posição, vão se sentir que isso ajuda, que isso é mais agradável para ele. Assim como vão ter pacientes que vai ser dolorido isso, vai ser desagradável, vai ser desconfortável, ele não vai tolerar ficar muito tempo nessa posição. E para ele sentar mais relaxado, e quando eu falo relaxado, eu não estou falando de qualquer jeito, largado, todo torto, não é isso. Estou querendo dizer de relaxamento, sentar confortavelmente, né? Então, esses pacientes podem se sentir melhor assim. Em contrapartida, alguns pacientes vão se sentir desconfortáveis sentado de uma forma mais relaxada e vão preferir sentar mais ereto. Então, a gente precisa entender isso, o comportamento do paciente, entender o que é confortável, o que não é confortável para ele e sugerir que ele fique sentado nessa posição, uma posição que seja confortável. E também pedir para que ele tenha uma variação dessa posição. Ele vai sentar por um tempo mais relaxado, em outros momentos ele pode sentar mais ereto e ficar mais tempo nessa posição. Cansou, começou a incomodar um pouco, não necessariamente uma dor de lesão, mas uma dor de cansaço muscular, que você só quer mudar de posição mesmo, para que o seu corpo está pedindo para que chegue mais sangue naquela região, por isso que você deve variar essa posição, e você senta de uma forma mais relaxada. Então, essa variação, para quem também fica sentado por muito tempo, ela é importante, tá? Até porque o único fator de risco associado a uma crise de dor lombar que a gente tem notícias até hoje é do paciente passar mais de 6 horas sentado. Tá? É o único fator de risco que nós temos associado a uma crise de dor lombar. Então, variar a postura. Pedir para o paciente ficar em pé, levantar mais vezes, cada 45 minutos, 1 hora, e fazer uma atividade física é a melhor recomendação que a gente tem para esse tipo de paciente. E a gente pode parar com o terrorismo postural, de que existe uma posição correta, que todo mundo tem que sentar nos isquios, todo mundo tem que sentar ereto, porque quem senta mais relaxado vai ter problema de coluna, vai ter dor na coluna, porque a gente não tem dado específico, além da opinião pessoal de pessoas que trabalham e vivem com isso, tá? Então, ter uma opinião, tudo bem, mas precisa estar baseado em algum estudo, alguma coisa que confirme um pouco essa opinião. Quando você está falando para mais pessoas e quando você está falando para um paciente também, é importante, porque tudo que a gente fala para o paciente, ele pode levar isso muito a sério, né? Em muitos casos, eu já atendi vários casos aonde manter essa hipervigilância que nós chamamos, né, de manter o tempo todo essa postura correta, está fazendo com que essa dor permaneça por mais tempo, que dure mais tempo do que ela deveria, quando esse paciente ele poderia começar a sentar um pouco mais relaxado, relaxar um pouco mais em relação à dor que ele está sentindo, se preocupar menos com o que está acontecendo, para que ele realmente melhore e se livre dessa dor. Então, informação, boa informação, também faz parte do tratamento e é importante que a gente pense um pouco pense um pouco nisso, na forma como o que a gente fala para o paciente, como que isso pode afetar a vida dele, como pode afetar a dor desse paciente. Eu sei que muitas vezes a gente quer ajudar porque nós aprendemos assim, tá? Mas eu te convido a refletir da onde que vem essa sua informação de que a postura correta ela existe e que também a postura correta, a postura incorreta, né, no caso, ela causa dor nas costas. Se o paciente não sentar corretamente, ele vai sentir, ele vai ter dor nas costas. Reflita sobre isso. Tente buscar aonde que isso está, aonde essa informação está, se foi alguém que te falou, ou se isso vem também já lá de trás do seu pai, da sua mãe, que sempre pediam para que você sentasse correto. Então, questione-se um pouco nisso. Eu vou deixar todos os estudos que eu citei aqui, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você acesse, leia e tire você mesmo as suas conclusões de tudo que eu falei aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se você ainda não faz parte desse canal, também não se esqueça de se inscrever. E se você gostou muito desse vídeo, compartilhe com mais fisioterapeutas para que a gente possa gerar uma boa discussão com relação a isso
e a gente ter um olhar um pouco mais diferente e atual, talvez, sobre postura e dor lombar. Porque boa informação faz parte do tratamento e quanto menos terrorismo a gente fizer com os pacientes, melhor será para todos eles, tá bom? Até mais, bora salvar colunas e até o próximo vídeo.